O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, então, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do último domingo, dia 3 de outubro. Agricultores indianos são mortos durante protestos. Pois é, os protestos na Índia continuam, lembrando qual o motivo desses protestos que mobilizam milhões, acho que dá para dizer, de pessoas há quase um ano na Índia. Né? Algumas reformas fiscais propostas pelo governo que abririam o mercado indiano para importações, abririam ainda mais o mercado indiano para importações e poderia afetar, especialmente na visão dos manifestantes, que são pequenos produtores, são pequenos fazendeiros, pessoas que têm suas propriedades, a agricultura local indiana. Tá? Não estamos falando de agricultura de agroindústria, tá? Não estamos falando de grandes propriedades monoprodutoras, estamos falando de milhões de pessoas que têm pequenas propriedades, pequenos fazendeiros, e alegam que essa abertura de mercado, o fim dessas políticas protecionistas, afetaria então a pequena produção desses fazendeiros indianos. Então, esse é o motivo das manifestações que a gente já chegou a citar antes. O episódio, o evento que ocorreu no último dia 3 de outubro, infelizmente, foi que no estado de Uttar Pradesh, nós tivemos um comboio de carros do BJP, do Partido Nacionalista Hindu, que é o partido do Modi, é o partido do governo. Havia um comboio de veículos do partido e havia ali, como, não vou dizer que era uma barricada, havia ali um piquete, fazendeiros bloqueando a estrada. E os carros simplesmente atropelaram as pessoas, e aí 4 fazendeiros morreram em decorrência disso e outros ficaram feridos. No que ocorreu o atropelamento, outras pessoas se aglomeraram, tivemos confronto, tivemos porradaria, não se falou ainda em troca de tiros, porém tivemos pelo menos outras 4 pessoas mortas. Então nós tivemos 4 pessoas atropeladas e outras 4 pessoas mortas. Dessas 4 pessoas mortas, 3 eram integrantes do BJP, tá? E um era um motorista contratado, um funcionário, uma pessoa que não tinha ligação necessariamente com o governo. E no comboio estava o filho de um ministro, tá? O que colaborou também para o alcance desse acontecimento bastante triste, bastante negativo, e que colaborou também para discussões políticas, porque, repito, inicialmente as pessoas foram simplesmente atropeladas, tá? Ainda na Índia, uma matéria bem interessante na BBC comenta de algo para a gente falar mais para frente, quando a gente tiver a conferência, do clima, COP26, que a Índia está correndo o risco de sofrer um apagão, porque 70% da eletricidade na Índia é gerada por termoelétricas a carvão, tá? E os estoques de carvão indianos estão ficando bem baixos, tá? Além de todas as questões climáticas envolvidas, né? Falando agora de Índia e Paquistão, tivemos 2 professores, um hindu e um sikh, mortos na Caxemira, no lado indiano, num atentado realizado por um grupo de pessoas muçulmanas pró-Paquistão,
tá? Ou seja, parte do conflito étnico da região entre muçulmanos paquistaneses e hindus indianos. Ali, já cruzando a fronteira, no Paquistão, infelizmente, tivemos um terremoto essa semana, na região do Baluchistão, que deixou pelo menos 20 pessoas mortas e 200 pessoas feridas, e temos dezenas de pessoas desaparecidas ainda, tá? Foi um terremoto na categoria, na magnitude 5.9, na escala Richter, que destruiu várias casas, né? Acabou também gerando muitos danos físicos. E agora a gente cruza rapidamente a fronteira com o Afeganistão, em que o Talibã está sendo acusado pela Anistia Internacional de ter executado 11 ex-integrantes do antigo governo pertencentes à minoria Hazara, ou seja, mais uma daquelas notícias para quem quer acreditar, né, em Talibã, paz e amor, se é que ainda existe alguém que ainda acredita nessa possibilidade de uma reforma da imagem, de uma moderação, e uma sugestão de leitura, nesse caso, uma matéria do Luiz de Vega, do El País, que entrevistou diversos ex-militares afegãos, falando basicamente que o governo central afegão, né, o ex-governo central afegão, basicamente que impediu uma maior luta armada contra o Talibã, ordenando diversas rendições e teriam, né, a linha fina da matéria falam que, né, os militares falam a humilhação de ver que as autoridades venderam o país aos talibãs. Né? Então, uma matéria bastante interessante, feita, né, ali, repórter, sabe, no chão, lá em Cabul. Notícia da terça-feira passada, dia 5 de outubro. Ex-gerente do Facebook diz que rede enfraquece democracia. Nós tivemos, né, um episódio de uma delatora, de uma whistleblower, a Frances Hogan, né, de Iowa, que era gerente do Facebook, e ela mandou para o Wall Street Journal dezenas de milhares de documentos internos ao Facebook, e ela também prestou um depoimento na comissão, em uma das comissões do governo dos Estados Unidos, que fala sobre competitividade, e também no Congresso dos Estados Unidos, agora no último dia 5 de outubro. Essa é uma notícia que a gente não vai se debruçar tanto, porque muita gente deve ter visto isso foi bastante coberto, né, na mídia, né, na grande mídia e tal, né, a função do Xadrez Herbal é muitas vezes ser um complemento, né, a essas coberturas. Então, mas, né, o que muita gente deve ter visto, que ela disse que o próprio Facebook incentiva, né, o enfraquecimento da democracia para semear divisões, prejudicar crianças e adolescentes, porque isso gera lucros astronômicos. E isso é sempre interessante de colocar, porque muitas vezes quando... É natural, né, quando a gente fala de qualquer assunto, muitas vezes as pessoas têm reações emotivas, né? Novamente, é algo completamente normal. Então, às vezes, quando a gente está falando de futebol, por exemplo, né, você, às vezes, né, não gostei do comentário porque falou do meu time, né, mesmo que às vezes o comentário possa ser verdade e tal, dando um exemplo bem idiota. Então, muitas vezes, quando se fala isso, as pessoas falam, então quer dizer que o Mark Zuckerberg é um malvadão, o Mark Zuckerberg quer o fim do planeta, ele é um reptiliano, alguma coisa assim. Não, a questão é o que a dona Frances aí colocou de forma muito clara. Esse tipo de política gera lucros astronômicos. Tá? O negócio é grana, o negócio é crescer a sua influência, crescer o seu poder político. Não é ser ou não um malvadão, se ele é ou não um malvadão, não sei, nunca conversei com ele, não sei se ele fez algum exame para detectar se ele é um psicopata, um sociopata, né? Porém, a grande questão, como ela comenta, né,
é que isso gera lucros astronômicos para a própria rede, e o que talvez seja mais interessante da gente comentar aqui, né, é que ela também comenta que o Facebook tem um papel, né, em cenários internacionais, ou seja, a influência do Facebook não é restrita aos Estados Unidos, ou ela não quis deixar isso restrito, dizendo que o Facebook, as atividades do Facebook, colaboram para o cenário de violência em Mianmar, na Etiópia, e que o Facebook tem um papel na espionagem de chineses, uigures, e uigures dentro da China, no caso, e no Irã. E também dizendo que chineses e iranianos usam o Facebook para espionar cidadãos dos Estados Unidos, para monitorar cidadãos dos Estados Unidos e dissidentes. Então, isso talvez seja o mais interessante da gente colocar. E, claro, só para citar, né, no último dia 4 de outubro, aí, nós tivemos um grande crash, né, do Facebook, junto com todos os outros serviços, né, como Instagram, WhatsApp, Messenger e tudo mais, e muita gente ficou maluca, e toda vez que isso acontece, embora tenha sido a vez que aconteceu né, uma maior escala disso já ter acontecido, sempre pipocam lá notificações no Telegram, né? Tal pessoa agora está no Telegram, tal pessoa agora está no Telegram. É sempre isso que acontece. Também na terça-feira passada, única mulher da Suprema Corte da Argentina renuncia. A juíza Helena Rayton de Nolasco, ela estava na Suprema Corte Argentina há 17 anos, ela tem 78 anos de idade, e ela renunciou, né, algumas semanas depois da escolha do novo presidente, né, da Suprema Corte, que a gente comentou algumas semanas atrás. Agora nós teremos a nomeação de um substituto ou substituta, que precisa ser aprovado pelo Senado. Na sua renúncia, né, na sua aposentadoria, ela expôs, né, que se tratava ali de uma questão muito mais pessoal, até porque a Constituição Argentina estabelece 75 anos de idade para aposentadoria compulsória, né? Porém, ela tinha uma espécie de permissão especial para continuar além desse limite de idade, e, de qualquer maneira, expõe um racha que ocorre dentro da Suprema Corte Argentina entre os nomeados, né, não vou dizer juízes kirchneristas, mas os nomeados em governos, né, kirchneristas, e os que não estão nessa situação, né, que não era o caso dele. Então, agora, o Alberto Fernandes vai nomear alguém, e o Senado precisa aprovar com 2/3. Lembrando que a Suprema Corte Argentina é formada por apenas 5 juízes. Tá? Então é um equilíbrio de forças muito mais delicado do que aqui no Brasil, onde quando você tem uma corte maior acaba diluindo um pouco, né, as influências políticas. Também nos nossos vizinhos, o Maurício Macri foi intimado a prestar depoimento na investigação sobre a suposta espionagem, o suposto monitoramento dos parentes, dos familiares, dos tripulantes do naufrágio do submarino San Juan, em 2017. Por conta disso, nesse período, ele estará proibido de deixar o país. E uma notícia de hoje, tá, foi que a Justiça Argentina retirou as acusações contra Cristina Kirchner no caso do atentado da AMIA, né? Lembrando que ela não é indiciada, ela não havia sido indiciada por participação no atentado, tá? Não foi que a Cristina Kirchner explodiu a associação israelita, a Associação Mútua Israelita-Argentina, né? Alguma coisa do tipo. O que ela foi acusada em 2015, né, pelo promotor Alberto Nisman, que morreu
né, Barra foi assassinado, Barra foi suicidado, né, foi que o governo da Cristina Kirchner teria agido para influenciar, para interferir nas investigações e, especialmente, para limpar a barra de autoridades iranianas em troca de negociações comerciais entre Argentina e Irã. Então, a acusação contra a Cristina Kirchner era de ter interferido nas investigações. Porém, agora, tá, uma nova decisão judicial argentina disse que o memorando de entendimento com o Irã, independente de ser considerado um acerto ou erro político, não constitui um crime nem um ato de acobertamento e, por conta disso, ela vai deixar de responder a essas acusações sobre supostamente ter interferido nas negociações em benefício das relações Argentina-Irã, tá? Então, essa era a acusação que agora ela não vai responder mais. E também nessa semana, na Argentina, em um ato simbólico do Clube Atlético Huracán, que fica no sul da cidade de Buenos Aires e é mais conhecido, né, pela cena do estádio Em O Segredo de Seus Olhos, sócios do clube que foram desaparecidos na última ditadura militar no país vizinho tiveram seus títulos restituídos. Entre eles, o Norberto Moressi, que é irmão do Cláudio Moressi, que foi jogador profissional, começou a carreira pelo próprio Huracán, depois passou pelo River Plate, onde foi campeão da Libertadores e do Mundial, e que foi secretário de esportes da Argentina durante 3 gestões kirchneristas, né? Começou com o Néstor em 2004 e depois passou pelas 2 subsequentes da Cristina e atualmente é legislador na cidade de Buenos Aires pelo Frente de Todos. E o seu irmão mais velho desapareceu aproximadamente um mês após o golpe militar de 1976, quando estava distribuindo diários montoneiros próximo à paróquia da Vila 21, ali nas proximidades da Câmara. E aí, brevemente, meu caro Matias, cruzamos a fronteira com o Brasil, em que o Comitê de Direitos das Crianças da ONU condenou na última terça-feira, né, um comício do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, num evento em Belo Horizonte, no dia 30 de setembro, porque uma criança estava vestida em trajes militares e portando uma arma de brinquedo. E a entidade disse que esse tipo de imagem, né, a participação, a alusão de menores de 15 anos em atos de hostilidades é proibida pela Convenção dos Direitos da Criança e que o Brasil é signatário, né? Ou seja, o Brasil teria obrigação de garantir que crianças não façam parte em atividades relacionadas ao conflito ou produção e disseminação de imagens de crianças participando de hostilidades reais ou simuladas. Ou seja, fica bastante claro que o texto da convenção contradiz a produção dessa imagem. Porém, a gente sabe que isso dificilmente, que não vai dar em nada, e que, na verdade, vai servir de munição para os teóricos da conspiração, que vem na ONU, uma grande interferência mundial, né? Porque vão falar, não, mas o menino estava vestido como policial, então a ONU é contra a polícia, a ONU é a favor da criminalidade, e aqueles saltos lógicos que não fazem sentido nenhum, né? Mas que não precisam, né? Porque serve apenas para insuflar algumas bases. Também em relação ao Brasil, né, o Itamaraty... E salvo engano, Felipe, pelo próprio regimento, tanto das Forças Armadas quanto das polícias militares, civis não podem estar fardados, né? Tem essa. Que, claro, acho que não dá para dizer que a criança está usurpando a autoridade da farda, mas a não ser que empile 3 e coloque um sobretudo. Aí pode ser. Mas você lembrou muito bem, né, que é até uma questão de evitar uma banalização, digamos, da farda. Eu lembro que teve toda uma discussão quando o então ministro da Defesa, Nelson Jobim, né, usou uma farda
na Amazônia, agora não me lembro exatamente o contexto, né, mas eu lembro que também teve uma discussão, né, nesse sentido na época. Também em relação ao Brasil, né, o país continua, né, mantendo ali uma série de requisitos, exigências que dificultam a entrada de refugiados afegãos no país, mesmo o Brasil tendo prometido que iria receber essa população. Também em relação ao Brasil, o governo brasileiro conseguiu uma concessão do governo do Reino Unido que retirou a necessidade de quarentena para cidadãos brasileiros. Eles fizeram isso pensando no turismo, né? Pensando aí em você que quer visitar Londres, né? Londres deve ser uma cidade muito legal de visitar, mas atualmente, né, uma libra está valendo o quê? Mais ou menos uns 200 mil reais. Então não foi pensando nisso exatamente, foi pensando na COP26, né, que vai ser em Glasgow, no Reino Unido, né, na Escócia, que é parte do Reino Unido. Então o governo britânico retirou a necessidade de quarentena para cidadãos brasileiros na véspera da COP, desde que tenham sido vacinados com um imunizante que seja utilizado no Reino Unido. Ou seja, se uma pessoa foi vacinada com Coronavac, ela ainda vai precisar fazer isolamento quando chegar. É uma discussão que a gente fazia nos programas com o Átila, inclusive, né? Então, toda essa discussão até de uma política internacional das vacinas. A Venezuela realizou mais uma reforma monetária, cortando 6 zeros aí do seu din-din, novamente, a segunda reforma desse tipo num período de menos de 3 anos, e principalmente a Venezuela denunciou que não pôde receber os fundos do FMI, do Fundo Monetário Internacional, para combate à pandemia, devido a um veto dos Estados Unidos. A Venezuela ia receber cerca de 5 bilhões de dólares como parte, né, do pacotão de 650 bilhões de socorro global para países mais vulneráveis, poderem comprar desde de insumos de saúde, enfim, todo esse tipo de coisa, e dizendo que os Estados Unidos vetaram isso. E o que aconteceu? O governo dos Estados Unidos passou o recibo. Tá? O Departamento de Estado disse que, de fato, apenas os governos reconhecidos pelo FMI podem acessar os seus recursos. E o que isso quer dizer? Lembrando que o governo dos Estados Unidos, durante a gestão Trump, reconheceu o governo, né, reconheceu o opositor Juan Guaidó. O governo Biden, embora tenha iniciado uma política de tentar dialogar com o governo Maduro, não deixou de reconhecer o Guaidó. Então, por conta disso, e pelo fato também de alguns países da União Europeia também reconhecer o Guaidó, a Venezuela não pôde acessar esses recursos. É muito parecido com aquela discussão sobre o ouro venezuelano em bancos britânicos, em que a Venezuela falou, olha, a gente quer esse ouro para se recuperar da pandemia, o ouro é nosso, o ouro só está depositado no Reino Unido. E o Reino Unido falou, não, quem pode acessar o ouro é o governo reconhecido, que é o governo Guaidó. E aí o caso foi, inclusive, parar no que seria a Suprema Corte Britânica. Então, Adelcy Rodrigues, atual vice-presidente, já foi ministro de Relações Exteriores da Venezuela, fez essa acusação, fez a acusação na terça-feira, e na quarta-feira o governo dos Estados Unidos confirmou, né, não confirmou que vetou, mas meio que falou, olha, realmente apenas os governos reconhecidos, então passou aí esse recibo sobre o termo, né, que Adelcy Rodrigues usou, veto dos fundos contra a pandemia. E fechando esse primeiro bloco, notícia da quarta-feira passada, dia 6 de outubro, já que em evento histórico, primeira vacina contra a malária é aprovada pela Organização Mundial de Saúde. Exatamente, meu caro Matias, né? Será uma notícia muito interessante para o Átila comentar e explicar, mas o fato é, teremos agora a primeira vacina contra a malária, né? A malária, que é uma doença infecciosa e que é uma das doenças mais mortais no mundo. Cerca de 500 mil pessoas morrem de malária por ano,
E dessas 500 mil pessoas, cerca de 90% das mortes são na África subsaariana, e dessas, cerca de metade são de crianças com menos de 5 anos de idade. Tá? Então, assim, a maior parte dessas 500 mil mortes são na África subsaariana e metade são de crianças com menos de 5 anos de idade. Então, a vacina vai ser importante, especialmente para diminuir a mortalidade dessas crianças, estimular o sistema imunológico, né, dessas crianças e, então, evitar essas mortes. Ela estava passando por testes, né, na região de Burkina Faso. A gente chegou até a comentar isso, né, algum tempo atrás, sobre os testes da vacina. Também foi testada no Quênia, no Malawi. Então, agora ela foi aprovada e, segundo os testes, levou a uma redução de mortalidade na casa de cerca de 90%. E ela é aplicada em 3 doses, quando as crianças têm entre 5 e 17 meses de idade, e depois uma 4ª dose, tá, quando a criança chega aos 36 meses de vida, né, ou seja, 3 anos de idade. Então, né, quando a gente é criança, quando a gente é bebê, a gente toma várias vacinas, tem sempre essa primeira dose, segunda dose, terceira dose e tal. Então, agora, mais uma para fazer parte do calendário, especialmente em países dessa região. E não vamos também falar, né, de uma maneira a exotizar, né, falar, não, a malária que mata crianças na África. Não, a malária também afeta muita gente no Brasil, a malária também mata aqui no Brasil, especialmente na região amazônica. Então, essa é uma notícia também interessante para as crianças brasileiras. Tá? Não vamos ficar com esse papo de, não, olha lá, as criancinhas africanas, tadinhas. Não, vamos lembrar que o Brasil também sofre com diversas doenças geradas especialmente pelo fato de que você tem uma grande falta de saneamento básico em diversas regiões, uma grande falta de infraestrutura nesse sentido, e especialmente na região amazônica, e até por conta do vetor, do mosquito, tal, coisas que eu não compreendo direito, peço desculpas, mas é importante lembrar que malária também mata no Brasil. E graças à mágica da edição, eu fui colar aqui para ter essa informação para o nosso ouvinte, tá? No Brasil, em 2019, foram cerca de 150 mil casos de malária no Brasil, tá? 99% desses casos são na região amazônica, tá? Essas são as palavras da infectologista Tânia Chaves, da Sociedade Brasileira de Infectologia, que foi ouvida pela Maria Tereza Santos numa matéria no site da revista Veja. E em outro dado, tá? Em 2005, nós tivemos cerca de 250 mortes por malária no país. Tá? Mas em 2005 foram relativamente menos casos. Então é possível que o número de mortes por malária no país hoje seja maior. Então, novamente, não vamos ficar só nessa coisa de lá, a malária na África, como se não afetasse também o Brasil. Repito, 2019 foram 150 mil casos de malária no Brasil. Tá? Casos, óbvio, desde casos leves até mais graves. Não dá, a matéria da Veja não especifica o número de óbitos em 2019. Tá? Então, repito, também é uma boa notícia para crianças brasileiras. Bem, agora a gente atravessa a fronteira do Quênia com o Sudão do Sul, algo que já é possível sem visto desde julho passado, já que o mais novo país africano foi recentemente aceito na comunidade africana oriental, algo que também vai passar agora a valer com Uganda no mês de outubro. Porém, a notícia não é boa, já que no último final de semana, pelo menos 36 pessoas foram mortas em confrontos entre 2 condados no estado de Warrap, que fica próximo da fronteira com o Sudão, no caso o Tongi Leste e o Tongi Norte, e
o governo não conseguiu acessar a região por conta das últimas enchentes na região, o que destruiu as rodovias do norte do país. Bem, agora a gente passa para o segundo bloco do Giro de Notícias. No grito de la coctelera y tu guardia pretoriana te filtraba del estrés. Giro de Notícias. Duas notícias de quarta-feira, dia 6 de outubro. Abiy nomeia novo gabinete na Etiópia sob pressão dos Estados Unidos e União Europeia. Pois é, o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, nomeou um novo ministro da Defesa e também um novo ministro da Paz para tentar articular, né, conversas com os outros grupos, né, que estão em revolta contra o governo federal etíope, principalmente a Frente de Libertação Popular do Tigray, né? E, nesse caso, inclusive, o novo ministro da Defesa, o Abraham Belay, ele foi chefe do governo da intervenção federal na região Tigray, e o novo ministro da Paz, o Benauf Andulaen, ele é visto como eventual sucessor, né, do Abiy Ahmed, e ele foi o diretor da polícia etíope, né, então, e vai ser responsável aí por tentativas, né, de conversas, além da segurança interna da Etiópia. Na Tunísia, uma rede de TV, a Zitouna TV, ela foi fechada após tropas do governo invadirem a sua sede e prenderem o apresentador Amer Ayad, porque ele leu no ar um poema antiditadura, né, e que foi visto como uma crítica ao presidente Kais Saied, que é um ditador, e então tivemos aí a invasão da sede da Zitouna TV e o seu fechamento. Claro, né? Então, assim, nada mais democrático do que você ter uma estação de TV sendo fechada. E na África do Sul, os metalúrgicos, né, do país, via o seu sindicato nacional, iniciaram uma greve nacional pedindo uma recomposição dos vencimentos e também compensações devido à crise da pandemia de Covid-19. Pedro Castilho anuncia renúncia de premier e mudança ministerial. Pois é, né? O presidente, Pedro Castilho, ele demitiu o chefe de ministros, o Guido Bellido, devido ali, basicamente, algumas declarações que ele viu como fora do tom e tal. E a Silvia Colombo, na sua coluna da Folha de São Paulo, ela foi muito precisa. Né? O Pedro Castilho, ele demitiu, né, o Guido Bellido, junto com integrantes da ala mais radical, mais à esquerda do partido, e substituindo por nomes mais moderados em busca de governabilidade e melhor relação com o Congresso. Porque vamos lembrar, embora o Peru Libre seja o maior partido do Congresso peruano, não tem a maioria, então precisa da tal governabilidade, né, um termo que a gente sempre ouviu muito aqui no Brasil. Tá? A nova primeira-ministra, que no caso peruano é a chefa dos ministros, será a Mirta Vázquez. Ela foi presidente do Congresso, né, durante aquela tentativa de um golpe parlamentar no ano passado, e é uma advogada especializada em direitos humanos. Tá? Outras 6 pastas também foram modificadas: educação, interior, cultura, trabalho, produção, minas e energia. Tá? Então é uma grande dança das cadeiras no Peru, mas que o Guido Bellido, né, ele renunciou basicamente a pedido do presidente, né, na prática ele foi demitido, para ter esse gesto mais ao centro, né, essa aproximação do governo, especialmente
com o Congresso peruano. Ali do lado, na Colômbia, o país enviou 14 mil soldados para a fronteira com a Venezuela, devido a conflitos com grupos armados de traficantes, e Cuba autorizou a criação de 32 empresas privadas de pequeno e médio porte, as primeiras a serem autorizadas desde a Revolução de 1959, como parte daquela ampla mudança e reforma econômica cubana que a gente já comentou bastante desde a ascensão do Miguel Díaz-Canel. Abaixa o volume, porque lá vem fucking double breaking news. Nobel da Paz de 2021 vai para jornalistas Maria Ressa e Dmitry Muratov. A Maria Ressa é uma jornalista filipina, que a gente chegou até a falar dela aqui um tempo atrás, quando ela foi presa pelo governo do Duterte em 2019, né? E o Dmitry Muratov, como o nome dele já, não vou dizer deixar claro, né, mas já indica, ele é russo e ele é cofundador da Nova Gazeta, né, Novaya Gazeta, que é o principal jornal de oposição ao governo Putin. Segundo a porta-voz do Comitê, né, do Nobel da Paz, a escolha foi um aceno à defesa da liberdade de imprensa e de expressão, pré-requisitos para sociedades democráticas e para a paz duradoura. Essa, como o Matias disse, é a notícia de hoje. Ontem tivemos o Nobel de Literatura para o romancista Abdul Razak Gurnah, ele que é da Tanzânia, reside no Reino Unido. Sua principal obra é a obra Paradise, que é uma obra que se passa na Tanzânia durante a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Tanzânia foi um local de confrontos, porque a Tanzânia era parte do Império Colonial Alemão até a Primeira Guerra Mundial, melhor dizendo, né? E dentre os outros nobres... E só um detalhe, a obra dele ainda não tinha sido traduzida no Brasil, então é boa a premiação, porque poderemos conhecer na nossa língua materna. E nos outros nobres, né, tivemos no Nobel de Física o eixo, né, já que foram laureados o físico italiano Giorgio Parisi, o alemão Klaus Hasselmann e o japonês Syukuro Manabe. No Nobel de Química tivemos o David Macmillan, da Escócia, e o Benjamin List, da Alemanha. No Nobel de Medicina tivemos o biólogo Arden Pataputian, que é de origem armena, mas dos Estados Unidos, e o David Julius. Então, se vocês repararem, estamos falando aí de 9 nomes e apenas uma mulher. Bem, e infelizmente hoje também tivemos um ataque terrorista numa mesquita no Afeganistão que deixou ao menos 55 mortos. Pois é, na cidade de Kunduz, né, que é uma das principais cidades do Afeganistão, e a maioria dos mortos eram xiitas. O ataque foi reivindicado pelo Daesh no Khorasan, né, província de Khorasan, que é como o nome histórico ali da região do Afeganistão. São pelo menos 50 mortos, mais de 140 pessoas feridas, e é o maior atentado terrorista no Afeganistão desde a retirada das tropas dos Estados Unidos.